Fala pessoal, tudo bem? Professor Maurício aqui, vou gravar mais um vídeo para ajudá-los aí na preparação para o ENAD, tá? Então vamos ver o exercício aqui de hoje. O exercício aqui de hoje foi retirado aqui da prova do ENAD 2014, né? Especificamente aqui da prova da Engenharia Civil, tá? Mas em particular essa questão número 13, ela foi comum para todas as engenharias, tá? Então caiu na prova da mecânica, da produção, da civil que está aqui, da elétrica, automação, tá bom? Então depois vocês deem uma olhada, né? Vocês que estão estudando aí, baixa lá do site, né, do governo federal, vocês vão ver que essa questão é comum para todas as engenharias, tá? Então deixa eu dar uma lida aqui para a gente começar a resolução. Então ele fala aqui, ó, engenheiros de uma empresa holandesa encontraram uma maneira de fazer com que os elevadores terrestres subam até o topo de edifícios com 1.000 metros de altura, pois os cabos de aço utilizados nos elevadores atuais só conseguem alçá-los a alturas de aproximadamente 500 metros, tá? Então, ano 2014, a prova, né? Então lá ele estava falando que era uma novidade, ou seja, eles iam construir um cabo, né, para alçar, para subir o elevador a 1.000 metros de altura e o limite na época era 500 metros, tá? Então ele fala isso será possível com a criação de um novo cabo super leve, super forte, ou seja, uma espécie de cinta tecida com fibras de carbono, né? Então a saída é utilizar o material que é a fibra de carbono, tá? Em vez de fios de aço entrelaçados usados nos cabos de aço comuns, a cinta é formada por 4 fitas de fibra de carbono seladas em plástico transparente. O plástico é necessário para proteger do atrito as fibras de carbono e aumentar a vida útil do conjunto. Então ele está falando que tem uma proteção plástica, né? Provavelmente vai passar por roldanas, que nem os cabos de aço, e aí tem um atrito, e aí isso aí protege do atrito, né? Ele fala, cada fita tem 4 centímetros de largura por 4 milímetros de espessura. Elas são parecidas com uma régua escolar flexível, ou seja, né, o formato dessa fita é parecido com o formato da régua, tá bom? Então é isso que ele quis dizer. Esse novo material supera ligeiramente a resistência à tensão do aço, mas pesa 7 vezes menos que o atualmente usado, né? Ou seja, a resistência, aqui ele falou a tensão, resistência à tração, tá? Vamos pensar assim, o limite de resistência, supera ligeiramente o aço, mas o que é bom mesmo, ou seja, a vantagem mesmo é que pesa 7 vezes menos que aquele que é utilizado atualmente, tá bom? Assim, a força gasta para sustentar o peso próprio do cabo passa a ser aplicada para sustentar apenas o elevador, e o consumo de energia dos elevadores também é cerca de 15% menor do que os anteriores, ou seja, né, o cabo vai ficar mais leve, então a energia despendida aí para o sistema vai ficar focada aí no elevador, né? Então eles vão gastar menos energia, tá? Tendo em vista a situação descrita aqui ao lado, né? Avalie as afirmações a seguir. Afirmação 1, ele fala, o cabo de fibra de carbono suporta elevadas cargas devido à sua elevada resistência à tração. Vou até grifar aqui, ó, elevada resistência à tração. Não foi bem isso que o texto disse pra gente, a gente tem que tomar cuidado, né? Então, eu vou grifar aqui no texto só para vocês verem, ó. Ele fala assim, ó, esse novo material supera ligeiramente a resistência do aço. Ou seja, só um pouquinho, tá? Ele não é de elevada resistência à tração. Então toma cuidado com isso, né? Então às vezes o próprio texto já dá aí indício do que a gente vai responder. Então para garantir já essa resposta, eu vou deixar um F aqui, falar que essa afirmação é falsa, tá bom? Eu vou ler as outras, tá? Não vou responder agora, mas essa aqui eu quis chamar a atenção porque já tem uma informação no texto, tá? A afirmação 2, ele fala, a fibra de carbono torna o cabo de aço bem mais flexível, o que, aliado à sua resistência à tração, proporciona a esse material uma vantagem em relação aos cabos de aço convencionais, tá? Então vou deixar destacado, ele está falando aqui que a fibra de carbono torna o cabo mais flexível. Cuidado, turma, aqui ele quis dar uma enganada na gente aqui, ele falou, ó, parece com uma régua flexível, né? O que parece com a régua é o formato do cabo, tá? A fibra de carbono, ela tem um módulo de elasticidade relativamente alto, né? É mais baixo que o dos aços,
mas é relativamente alto, ele não é flexível, tá? Então, você tem aí rigidez e flexibilidade dos materiais. A rigidez é dada pelo módulo de elasticidade. Quanto maior o módulo, mais rígido. Quanto menor o módulo, mais flexível, tá? Então, a flexibilidade do material vai depender aí do módulo de elasticidade, que não é tão baixo, tá? Então, toma cuidado com esse tipo de afirmação. Eu vou deixar guardado, eu não vou responder agora, que daqui a pouco eu vou mostrar um detalhezinho para vocês, tá? Deixa eu ler a terceira. Ele fala: a relação resistência-peso do cabo de fibra de carbono assegura a vantagem desse material em relação aos cabos de aço, pois a economia de peso próprio do cabo pode ser usada para sustentar o elevador e reduzir o consumo de energia. Tá? Então, vou deixar destacado aqui algumas palavras, né? Ó, relação resistência-peso do cabo de fibra de carbono é vantajoso, porque ele vai proporcionar economia de peso. Isso é verdade, tá, turma? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, essa relação resistência-peso é muito importante para a gente fazer projetos, né, que economizem peso, ou seja, estruturas leves, tá? Deixa eu ler aqui a quarta e a gente já vai para a resolução. Apesar da resistência à tensão ser apenas ligeiramente maior no cabo de fibra de carbono, a vantagem principal no seu uso é alta relação resistência-peso. Isso é verdade, tá? Então, mesmo sendo verdade isso daqui, eu vou deixar para responder nas próximas telas, tá? O que eu quero fazer aqui, turma? Vocês viram que eu já fui adiantando, falou, isso é verdade, isso é falso. Já daria para resolver essa questão nessa tela, não precisaria mudar de tela. Mas o que eu vou fazer? Eu vou mostrar um gráfico para vocês, um gráfico muito interessante aí, utilizado na engenharia, tá? Deixa eu mostrar ele aqui, ó. Esse é o gráfico que eu quero mostrar para vocês, tá? É um gráfico de seleção de materiais proposto aqui pelo professor Ashby, né? Tem num livro dele aqui, Material Selection in Mechanical Design, tá? Então, se vocês tiverem aí na biblioteca de vocês, sugiro que pegue, vale muito a pena. Se vocês estiverem fazendo TCC, onde precisa selecionar o material, né, para fugir dos materiais convencionais, colocar uma proposta nova, é muito interessante vocês usarem esses diagramas aqui de seleção de materiais, tá? Então, por isso que eu quis trazer. Esse diagrama em particular, vamos ver as unidades deles aqui, ó. Eu vou puxar aqui, ó. É uma unidade de tensão, tá? Aqui, ó, resistência, né? Tensão. Pode ser limite de resistência, limite de escoamento, tensão de fratura, tá? Uma tensão. E no outro eixo aqui, módulo de Young ou simplesmente módulo de elasticidade, o E, tá? Que a gente está acostumado. E aí, o que ele fez? Nesse gráfico, ele colocou todos os materiais possíveis para a gente ver de maneira aqui qualitativa, pelo menos, né? Quais são os materiais mais resistentes, quais são os materiais de maior módulo de elasticidade, né? Então, por exemplo, quanto mais para a direita tiver o material, maior a resistência. Quanto mais para cima tiver o material, maior o módulo, ou seja, mais rígido. Tá? Os materiais que a gente está destacando aí com vocês, ó, um deles é o aço, estou colocando ele aqui, ó, tá? Ele aparece essa faixinha estreita aqui amarela, o steels aqui é aço, tá? Então você tem essa faixa aqui, ó, praticamente uma linha. Por quê? Porque os aços têm módulo de elasticidade praticamente constante, tá? Eles não mudam, né, muito, tá? Claro, só se tiver uma mudança muito grande de composição química. Mas a família dos aços, o modo de elasticidade não vai variar muito. O que varia no aço? A resistência. Então tem aço de resistência pequena e tem aço de resistência grande, tá? O outro grupo de material que foi citado no exercício é esse daqui, ó, tá? Que eu estou destacando aqui para vocês. Que material é esse? É o material que é a fibra de carbono, né? Então, nesse gráfico que está em inglês, a sigla que vem é o CFRP, o Carbon Fiber Reinforced Polymer, tá? Ou, traduzindo para a gente, são os polímeros reforçados com fibra de carbono, tá? Na verdade, é um material compósito, tá certo? Veja o que a gente tem aqui, ó. Esse material tem um módulo um pouquinho mais baixo que o aço, que eu estava falando lá anteriormente, tá? Mas não é tão baixo, ó, por volta de 100 gigapascal aqui, né? Uma média aí. E a resistência tá por aqui, ó. Ele tá bem nesse bico, né, das maiores resistências dos aços, tá? Então, lá no exercício ele fala que é ligeiramente maior, ou seja, tá aqui, ó, bem nessa pontinha.
tá? Então, é legal mostrar isso aqui para vocês, porque, né, vocês têm uma ideia plausível da resistência dos materiais. Vamos puxar aqui a segunda afirmação que estava lá, está aqui resumido, tá? Ele falava que a segunda afirmação, assim, ó, a fibra de carbono é mais flexível, tá? Então, turma, ela não é mais flexível, né? Flexibilidade ou rigidez você vê pelo módulo de elasticidade, tá? Então, você vê aqui, ó, que a fibra de carbono, essa bolinha amarela, tem um módulo de elasticidade alto, muito mais alto do que vários materiais aqui, tá? Tem alguns polímeros, tem uns elastômeros aqui, que são materiais muito mais flexíveis, tá? Então, ele não é um material flexível. Então, essa afirmação 2, eu já havia adiantado para vocês, tá? É uma afirmação falsa, tá bom? Então, eu quis mostrar nesse gráfico para vocês, porque fica, né, uma apresentação direta. Você bate o olho e vê o módulo de elasticidade aqui, tá bom? Vou mudar de tela, vou mostrar um gráfico parecido com esse, porém, né, com esses eixos diferentes. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha só o que eu já fiz aqui, né? Então, eu trouxe as duas primeiras afirmações que a gente colocou falsa, tá aqui, e trouxe o gráfico um pouquinho diferente. Veja que o eixo, ó, o eixo agora é tensão, que nem estava o outro, só que dividido por densidade, tá vendo? E aqui é módulo de elasticidade dividido por densidade também. Turma, essa relação aqui ajuda a gente comparar as propriedades de resistência e rigidez em relação à propriedade, né, que vai diminuir o peso, ou seja, a densidade. Então, se você pega isso e divide por isso e dá um número grande, significa que o material tem boa resistência e tem baixa densidade. Quanto maior esse valor, mais leve vai ser a sua estrutura, tá bom? Então, repetindo, se você tem resistência boa, densidade pequena, esse número vai ser bem grande. Esse número sendo bem grande, a chance de você fazer uma estrutura leve é mais alta, tá bom? Então, quanto mais alto esse valor, mais leve pode ser a sua estrutura. E aqui também, ó, né? Só que aqui é resistência, aqui é rigidez, ou seja, aqui o material vai deformar pouco. Então, você vai ter um material de pequena deformação com baixo peso, tá? De novo, vamos localizar os nossos materiais aqui, ó. O aço está aqui nessa região e a fibra de carbono está aqui para cima. Se a gente lembrar do gráfico anterior, você pode até voltar um pouquinho o vídeo, você vai ver que o aço estava um pouquinho mais para cima no gráfico anterior. E aqui a fibra de carbono ficou para cima. Por quê? A fibra de carbono, turma, mesmo ela tendo um módulo menor, a densidade dela é menor que o aço, né? O texto falou em 7 vezes isso aí, aproximadamente 7 vezes. Então, na hora que você pega o módulo dele e divide pela densidade, isso aqui fica maior do que o aço, tá? Na hora que você pega a resistência da fibra de carbono e divide pela densidade, também fica maior que o aço. Ela fica em destaque aqui, ó. Fica sendo um material, né, que vai te proporcionar, né, o menor peso de todos. Ó. Se você vê essa família toda, né, tá aqui dentro da família dos compostos, é o que mais vai para o canto superior direito aqui desse gráfico. Significa que ele pode ser leve, pode ser resistente e pode ter alta rigidez. Então, justificado aí porque que a fibra de carbono aí é tão utilizada, né? Então, ela tá aqui, tá certo? Então, sabendo disso, eu puxo aqui algumas informações adicionais, né, do nosso exercício. Então, a afirmação 3, ele fala: a relação de resistência por densidade assegura economia de peso. Assegura? Sim, eu acabei de falar, tá? Quanto maior essa relação, menor é o peso. Então, essa afirmação 3 aí, pra gente é verdadeira, tá bom? E a quarta, mesmo a resistência à tração sendo ligeiramente maior que o aço, a principal vantagem é a alta relação resistência por densidade. Verdade também, ou seja, é praticamente a mesma informação. A informação 3 e 4 é a mesma informação, tá? Então, quanto maior essa propriedade, ou seja, resistência do material por densidade, mais leve pode ser o material, tá bom? Vamos voltar aqui para o nosso exercício?
Então aqui está o exercício, a gente achou duas falsas, duas verdadeiras, eu analiso aqui quais são as respostas possíveis, né? E eu vejo aqui que a 3 e a 4 são as verdadeiras, tá bom? Então eu me alonguei um pouquinho no exercício, mas eu acho que esse gráfico aí vai ajudar vocês não só a estudar aqui no ENAD, mas também estudar aí os seus TCCs, né? Os trabalhos de conclusão de curso, que esses gráficos são muito úteis para vocês, tá bom, turma? Até o próximo exercício aí. Até mais.